Olá, irmãos. Graça e paz vos sejam multiplicadas nesse dia. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Estou estudando nesses dias o caráter das promessas de Deus, no relacionamento de Deus com o homem desde o princípio, o que Deus nos prometeu, o que já cumpriu, o que ainda vai se cumprir. Na semana passada estudamos sobre a promessa da salvação, desde o começo, lá em Gênesis 3,15, quando Deus fez a primeira promessa de redenção ao homem, o homem caído, até a consumação com a subida de Jesus Cristo aos céus, depois de ter padecido na cruz do Calvário e ter pago pelos nossos pecados. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a promessa do Espírito Santo, ou que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. E para começar, eu queria ler o texto de Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, a partir do versículo 37 até o 43, que diz o seguinte: E ouvindo eles, perguntaram-se em seu coração a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, homens e irmãos, ou varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Esse é o texto da nossa meditação nesse dia. Ali, o começo da igreja, o primeiro discurso do apóstolo Pedro, depois da descida do Espírito Santo, ele pregou esse sermão e a Bíblia conta que quase 3.000 almas se converteram naquele dia e foram batizadas. Foi exatamente na festa chamada Pentecostes. Eu queria salientar aqui que Israel tinha muitas festas anuais, mas tinha 3 festas que eram destaques. A festa de Pentecostes era a festa da colheita, quando eles traziam as primícias, os primeiros frutos do ano, para apresentar diante do Senhor, e com aquele intuito de ser grato ao Senhor. Inclusive o Salmo 116 começa com uma pergunta, o salmista dizendo assim: Que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? Com que eu retribuo ao Senhor o que Ele tem feito por mim? Então Israel tinha um entendimento, o povo de Israel tinha um entendimento que o fruto da terra era uma bênção de Deus sobre as suas vidas. Então a maneira certa de agradecer a Deus, de prestar a Deus um culto de agradecimento, era trazendo os primeiros frutos da terra como oferta ao Senhor. Era a festa do Pentecostes, a festa das primícias. A outra festa era a festa da Páscoa, que comemorava a saída do povo de Israel do Egito, quando eles comiam pães asmos e ali sem fermentar, lembrando de quando eles saíram do Egito, que eles tiveram que sair às pressas, não deu tempo de fermentar o pão, então tudo tinha um simbolismo. Foi festa ordenada por Deus para lembrar de quando eles saíram do Egito. E tinha, por fim, a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. Por alguns dias Israel saía de suas casas e armavam tendas ao ar livre, para lembrar que quando eles estavam 40 anos no deserto, eles habitavam em tendas. Não tinham casa permanente e carregavam a sua casa daqui para ali, dali para cá, e eram tendas, né? Então era a festa das cabanas, a festa dos tabernáculos. E foi exatamente num dia de uma dessas festas que Deus escolheu para derramar o Espírito Santo sobre aquele povo. Um dia que Jerusalém estava cheia de gente de todo lado, judeus dispersos pelo mundo inteiro vinham para Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa, ou a festa do Pentecostes. E naquele dia de Pentecostes foi um dia totalmente diferente, porque foi o dia da descida do Espírito Santo,
onde começou ali a igreja com o poder de Deus a se manifestar. Era uma celebração onde os judeus ofereciam a Deus uma oferta voluntária, proporcional às bênçãos recebidas. E o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é o revestimento gracioso do poder de autoridade recebida ou concedida aos crentes para realizar a obra de Deus no mundo. É a autoridade. Tanto é que em Lucas capítulo 10, verso 19, Jesus falou assim: eis que vos dou poder ou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Foi uma promessa do poder de Deus derramado sobre a vida dos crentes. Em Mateus capítulo 16, verso 19, Jesus disse a Pedro que daria a ele as chaves do reino, e que tudo que ele ligasse na terra teria sido ligado no céu, e tudo que ele desligasse na terra teria sido desligado no céu. Isso chama autoridade, poder de Deus sobre a vida daquele que crê, daquele que é revestido com o poder de Deus, com o poder do Espírito Santo. Essa promessa é mais uma bendita promessa que acompanha aqueles que são de Cristo. É uma promessa atual, apesar de estar meio esquecida. De uns tempos para cá tem se falado pouco no poder do Espírito Santo, tem se falado pouco no revestimento de poder, tem se falado pouco em dons espirituais, tem se falado pouco em batismo com o Espírito Santo. A igreja deu muito mais ênfase a esse tema e foi um tempo muito abençoado, onde dons espirituais se manifestavam na igreja de uma maneira bem maior. Muitos sinais e maravilhas aconteciam, muito mais do que acontecem hoje. A igreja era mais ativa. Hoje parece que nos iludimos com a tecnologia e tentamos fazer um monte de coisa por nossa conta própria, mas são coisas materiais que não trazem o poder de Deus. O que traz o poder de Deus não é barulho. O que faz o Espírito Santo se manifestar na igreja não é barulho, não é grito, não é palavra de ordem, mas é um senso de entendimento, de obediência a Deus e a sua palavra, uma busca de comunhão com Deus. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos essa luz do Espírito Santo a nos iluminar e nós temos comunhão com Deus. Isso traz o poder, traz a presença de Deus sobre as nossas vidas. Então nós precisamos atentar para isso. O verdadeiro louvor, a verdadeira adoração nasce no fundo do coração. Não é por cantar bonito, não é por ter a voz bem afinada, ou ter instrumentos modernos, que nós trazemos a presença de Deus ao templo. Mas a presença de Deus vem sobre corações quebrantados e contritos. A Bíblia diz que esse coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Deus se atenta para a oração que fazemos. É mais uma bendita promessa que acompanha aqueles que creem. Eu disse que ela é atual, apesar de estar meio esquecida. Não ficou no passado como alguns pregam. Tem uma corrente que prega assim que batismo no Espírito Santo, línguas estranhas, manifestação de dons espirituais aconteceu no dia de Pentecostes e só. Mas nós temos experimentado que isso acontece até nos dias atuais. O Deus que se manifestou no Pentecostes através do Espírito Santo é o mesmo Deus que habita em nós e que faz as coisas acontecer ainda hoje, e aquele que crê tem experimentado a cura, a libertação, tem experimentado a direção de Deus na sua vida, tem sido vida abençoada porque crê. Deus se faz presente em nossas vidas e o Espírito Santo habita em nós, proveniente de Deus. Então nós temos essa presença hoje. É para todos os salvos. Pedro falou assim que é para todos que estão longe, todos quantos Deus chamar. Então Deus chama todos. Primeiro é o arrependimento, e segundo, para ter comunhão com Ele, é desejo de Deus que nós tenhamos comunhão com Ele. E essa comunhão se adquire andando em obediência à sua palavra. É um dom de Deus, não é por esforço humano. Nenhum esforço humano traz Deus à terra. Nenhum esforço humano traz a manifestação de Deus sobre nós, mas é da vontade de Deus que nós sejamos abençoados. Quando Deus acha um vaso de honra,
esse vaso está vazio do pecado, do mal, da maldade deste mundo, Deus o enche com seu óleo santo, que é o Espírito Santo dele. Então nós precisamos entender isso, que não é gritando ou pulando que nós vamos conseguir poder do Espírito Santo na nossa vida, mas é com uma vida na presença de Deus, com o coração quebrantado e contrito. Nós alcançamos Deus. Traz grande alegria e conforto em nossa vida e nos encoraja a pregar o Evangelho, a proclamar a verdade da palavra de Deus. Um crente sem o poder do Espírito Santo é um soldado desarmado. Por que vocês acham que o marginal, aquele que está fora da lei, respeita a polícia? Por causa da farda, do distintivo e da arma. Quando o policial está apaisando, ele se torna um homem comum e muitas vezes não é respeitado. Assim, a nossa vida, quando nós não estamos revestidos da armadura de Deus, quando nós não estamos com a nossa farda espiritual, com a nossa armadura espiritual, nós nos tornamos pessoas comuns e muitas vezes não somos respeitados, não temos voz ativa. Quando nós pregamos o Evangelho, não somos acreditados por ninguém, porque estamos desarmados, quando estamos sem o poder de Deus na nossa vida. A manifestação do poder de Deus é que faz a diferença. Por exemplo, o evangelista Filipe, está lá em Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz assim que o povo, a multidão, acompanhava Filipe, porque viu os sinais que Deus operava através dele, viu a manifestação do poder de Deus na vida de Filipe. Então o povo ia atrás dele, assim como andou atrás de Jesus por causa dos milagres que Jesus fazia. Os sinais é para chamar a atenção daqueles que não creem ainda, para vir a crer na palavra de Deus. A promessa, feita através do profeta Joel, capítulo 2, a partir do verso 28, Joel disse assim, que Deus falando assim, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Haveria um tempo que Deus haveria de derramar o seu Espírito sobre toda a carne. O Velho Testamento está todo cheio de promessas entre linhas sobre o Espírito Santo, sobre a manifestação do poder de Deus, sobre um tempo de um relacionamento mais íntimo entre o homem e Deus, onde Deus se manifestaria de maneira mais clara, mais objetiva. Mas em Joel, essa promessa toma um corpo. Ele fala assim, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, o poder do Espírito Santo está à disposição para todo aquele que quiser e crer na vontade e na palavra de Deus. E no dia de Pentecoste, Pedro, em seu discurso, fez questão de afirmar que o que estava acontecendo ali era o cumprimento da promessa feita lá em Joel. Em Atos capítulo 1, verso 5, ele diz assim, João batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, é a promessa feita lá no profeta Joel, se cumprindo no dia de Pentecostes. Vocês se lembram que no dia de Pentecostes, a Bíblia diz assim que os discípulos estavam presos dentro do cenáculo com medo dos judeus. Jesus tinha sido crucificado, Jesus tinha subido ao céu, eles se sentiam assim desamparados, tristes pela ausência do Senhor Jesus ali como pessoa e preocupados com o futuro, o que haveria de acontecer, porque eles ainda não tinham sido cheios do Espírito Santo, do poder de Deus. Aí a Bíblia diz assim que eles estavam todos assentados ali no cenáculo, de repente veio do céu um barulho como de um vento impetuoso e desceu sobre cada um deles como forma de chama de fogo e todos foram cheios do Espírito Santo. De maneira que começaram a falar em outras línguas, e a primeira atitude do apóstolo Pedro foi abrir as janelas do cenáculo e começou a proclamar ali um discurso, falando de Jesus, falando da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, e de onde ele estava agora sentado à destra do Pai, que estava enviando aquele poder. E muitos que ali estavam vendo e ouvindo aquele barulho, falaram assim, esses homens estão bêbados. E Pedro ouvindo falou assim, esses homens não estão bêbados, como vocês estão dizendo, sendo agora 9 horas da manhã. Isso é o que está cumprindo em nossos dias, que foi prometido pelo profeta Joel, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Isso que vocês estão vendo e ouvindo é o poder de Deus sendo derramado sobre as nossas vidas.
E Pedro pregou o primeiro discurso, o primeiro sermão ali, no início da igreja primitiva, e a Bíblia diz assim que 3.000 almas, quase 3.000 almas se salvaram naquele dia. E Deus foi acrescentando cada dia o número de salvos. Embora possamos perceber a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, não houve na história de Israel nenhum derramamento como o previsto pelos profetas. Diante de uma necessidade, Deus enviava o Espírito Santo, que se apossava de uma pessoa escolhida por Deus para trazer uma mensagem profética ou mesmo um grande livramento. Muitas vezes Israel se achou em apuros, em dificuldades com a guerra, com a perseguição, com reinos lutando contra ele, eles clamavam ao Senhor e Deus os chamava, levantava um profeta, levantava um homem, enchia-o com seu espírito, com a sua sabedoria. Esse homem levava o povo ao arrependimento, ao conserto com Deus, e aquela situação era resolvida, eles venciam a guerra, se tornavam livres novamente. Mas nunca houve um derramar do Espírito Santo como no dia de Pentecostes. Assim que terminava aquela tarefa daquele profeta, Deus retirava novamente o seu espírito e ele voltava a ser um homem comum. Ele às vezes trazia uma mensagem profética para animar o povo somente e depois voltava. Hoje, como igreja, gozamos desse privilégio de ver, ouvir e sentir o agir do Espírito Santo em nosso meio, como curas, milagres, maravilhas, quebrantamentos, revelações proféticas, consolo, exortação, correção e alegria contagiante e unidade entre os irmãos. Toda boa obra, tudo que acontece de bom no nosso meio é a ação do Espírito Santo de Deus, que nos consola muitas vezes, que nos levanta quando estamos caídos, que perdoa os nossos pecados, que nos leva ao arrependimento, que nos corrige quando estamos errados, nos exorta quando estamos desanimados, quando estamos pensando em desistir, Ele nos anima a prosseguir a nossa caminhada. E quantas vezes tem nos livrado de muitos males que sem o Espírito Santo não teríamos condição de nos livrar sozinhos, né? É a presença do Espírito de Deus no meio da igreja. Naquele dia de Pentecostes, foi a descida do Espírito Santo para habitar em cada crente, cumprindo o que Jesus prometera em João 14, verso 16. Ele diz assim: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão. Rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. Primeiro, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, não nos deixa cair em mentira, não nos deixa viver no engano. Nos traz toda a verdade, nos ensina a verdade, diz a palavra. Segundo, o Espírito que o mundo não pode conhecer, não pode receber porque não conhece. Terceiro lugar, é o Espírito que o mundo não vê. Com os olhos da carne não é possível ver, ouvir e sentir as obras do Espírito Santo. Somente aquele que está na presença de Deus consegue sentir. E o mundo não pode receber, porque não o conhece. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, Paulo fala assim, que vocês não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus, que vocês não são de vós mesmos, vocês não são donos do seu corpo, mas o seu corpo é casa, é morada do Espírito Santo. Então Deus veio habitar no coração do homem, fazendo essa total transformação nas nossas vidas para a sua glória e para o seu louvor. E o propósito da promessa? O primeiro propósito da promessa de Deus sobre o Espírito Santo é poder para vencer o mundo. Segundo, não confunda com magia, como Simão o Mago, está em capítulo 8, verso 9. A Bíblia diz assim que os apóstolos, Pedro estava fazendo milagres, operando ali maravilhas pelo poder do Espírito Santo, curando enfermos. E quando eles impunham as mãos naquelas pessoas, elas falavam em línguas estranhas pelo poder do Espírito. E havia um mago entre eles, um ex-bruxo, que ficou empolgado com aquela situação e falou com Pedro assim, eu te dou dinheiro, me faz eu também ter esse dom de colocar a mão sobre as pessoas, elas receberam o Espírito Santo. Eu tenho muito dinheiro, eu te dou dinheiro.
E Pedro falou assim, o seu dinheiro seja contigo para a perdição, porque o dom do Espírito não se compra com dinheiro, mas é um dom de Deus, é de graça, e você não merece receber esse dom. E houve ali um castigo para aquele mal, que ele ficou alguns dias cego, por causa da sua tentativa de subornar o poder de Deus. Não é manipulação para promover homens, e muitas pessoas se promovendo com o poder de Deus. Deus dá a ele um dom, ele usa ele nesse dom, e ele se engrandece e bate no peito dizendo ser o tal. Deus não faz isso para engrandecer homem algum, mas somente para a sua própria glória, a qual ele não divide com ninguém. 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para um fim proveitoso, para aquilo que for útil. Deus usa o poder dele sobre as nossas vidas somente para aquilo que for útil, que for para produzir um fim proveitoso e para glorificar o seu santo nome. Não tem o propósito de promover shows ou espetáculos. Há muitos abusos na igreja, às vezes, pessoas que fazem muito barulho na carne. O Espírito Santo é espírito de amor, de paz, de alegria, não é espírito de barulho. Às vezes até acontece um barulho quando a pessoa fica muito empolgada com o poder de Deus sobre a sua vida. Paulo chegou a falar isso com os coríntios, falou assim, olha, eu entendo que vocês vieram do mundo, vocês eram gentios, conduzidos por obras da carne, e agora vocês receberam o Espírito Santo, e é motivo para ficar muito alegre, mas é preciso que haja ordem no culto, vocês não podem se mostrar como se fossem loucos. Então, tudo é feito com decência e ordem na casa de Deus. O Espírito Santo, a Bíblia diz que não é espírito de confusão, mas espírito de paz. Quando ele se manifesta para que a obra de Deus seja feita, para que vidas sejam transformadas, tocadas pelo poder de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. O Espírito Santo que glorifica o Senhor Jesus. Não tem o propósito de promover shows ou espetáculos, é para a edificação do corpo de Cristo. A manifestação do Espírito Santo é para a edificação do corpo. Segundo, traz o poder para vencer o diabo. Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, contra potestade, contra o espírito do mal nos lugares celestiais. O Espírito Santo nos reveste com armadura e nos ensina a lutar. Ele nos ensinará todas as coisas, diz João 14, verso 15. E ele vos guardará em toda a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Terceiro, poder para proclamar a fé. O poder para testemunhar é o principal propósito da promessa do Espírito Santo na vida do cristão. Jesus disse aos discípulos assim, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. É simplesmente impossível convencer alguém sobre o Evangelho sem o poder do Espírito Santo. É como eu disse no início, o cristão sem o poder do Espírito Santo é como um soldado desarmado. Ele não tem como lutar, ele não tem como vencer guerra nenhuma, ele não tem diplomacia para convencer ninguém de nada, mas o que faz a obra na vida do cristão é a presença e o poder do Espírito Santo em sua vida. Então Jesus falou assim, vocês vão pregar o Evangelho, mas primeiro vocês fiquem em Jerusalém até eu enviar o poder, a autoridade sobre as suas vidas, para que vocês vão e produzam fruto e fruto permanente. Não adianta sair sem o poder de Deus na sua vida. Para quem é a promessa? É para o que crê. Pedro disse assim, a promessa diz respeito a vós, vossos filhos, os que estão longe e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. É importante uma promessa que ultrapassa. É, portanto, uma promessa que ultrapassa a fronteira denominacional. Não existe a denominação escolhida por Deus para receber o poder do Espírito Santo. É todo aquele que crê. É que é uma promessa a todos que se arrependem dos seus pecados. Não é uma promessa que tem limite territorial. Diz assim que até os confins da terra. É a promessa de Deus, é para alcançar até os confins da terra. Em todo lugar onde alguém invocar o nome do Senhor, a presença do Senhor se faz ali na vida dessa pessoa.
Só que tem um detalhe, ela é de graça, está à disposição de quem quiser, mas precisa buscá-la. Você precisa desejar ter o poder do Espírito Santo na sua vida. Se você quer uma arma, é para você lutar, não é para ter uma arma de ostentação. O Espírito Santo não é para promover a sua vida, para você parecer melhor do que ninguém, mas é para lutar pela causa do Senhor. Deus sabe que precisamos e nos dá liberdade de escolha, é uma escolha sua. Eu já vi pessoas falar até que não quer nada com o Espírito Santo, porque ele traria muita responsabilidade sobre a sua vida. Ele não quer estar assim comprometido com as coisas de Deus, porque tem muita coisa para fazer, não tenho tempo para isso. É necessário que os pregadores e líderes das igrejas incentivem as pessoas a buscarem esse poder. Os líderes precisam convencer os cristãos que eles precisam ser revestidos do poder de Deus. Quando nós não temos esse poder na nossa vida, nós simplesmente somos inativos na obra de Deus, não produzimos nada, porque estamos desarmados. Concluindo, é uma realidade que a promessa do batismo no Espírito Santo não cessou, não acabou nos dias apostólicos, mas continua ativo para todos os que buscam. Tomemos então a atitude de buscar esse poder para proclamar com autoridade o Evangelho da salvação. Eu queria rapidamente passar uma outra linha sobre os dons espirituais, que é o lado da noiva do Cordeiro. Imagina uma noiva com vestido simples, sem nenhum adorno, sem um colarzinho bonitinho, sem uma luva nas mãos, sem uma grinalda na cabeça, sem um cordão no pescoço, uma noiva bem simples. A noiva de Cristo, ela será adornada com os dons do Espírito Santo. Os dons são como enfeites para a noiva. Então, em 2 Coríntios capítulo 1, verso 2, Paulo falando aos discípulos ali, falou assim, olha, eu estou zeloso de vocês, com o zelo de Deus, que eu estou preparando vocês como uma noiva para encontrar com seu noivo, o Cordeiro de Deus. Então a noiva precisa estar, primeiro, com a sua roupa branca como a neve, sem nenhuma mancha. Segundo, ela precisa estar adornada, preparada para encontrar com o noivo. Então os dons do Espírito Santo sobre as nossas vidas é como um adorno de Deus para nos enfeitar, para encontrar com o noivo que é Cristo. E esse dia está chegando, está muito próximo, a volta de Cristo está próxima para buscar a sua igreja, que é a noiva, a sua noiva que está sendo preparada, desde o dia de Pentecostes, né? E Cristo espera encontrar uma noiva bem vestida, bem ataviada, com roupas brancas, roupas alvas como a neve, sem nenhuma mancha do pecado, para que ele possa encontrar com ela nos ares, assim estar para sempre com a sua noiva, para que haja um casamento entre Cristo e a igreja. Então esta é a palavra desse dia que eu estou compartilhando com você, que você possa meditar nessa necessidade de ser revestido do Espírito Santo, de receber o dom do Espírito, para que você seja ativo na obra de Deus. Medite sobre isso, que Deus te abençoe em nome de Jesus.